Bom, boa noite, né? É uma grande alegria estar aqui com vocês para a gente fazer essa reflexão na noite de hoje. Uma reflexão tão bonita, né? De um livro tão impactante. Falar sobre Joana de Ângeles nos traz reflexões muito profundas, né? E esse livro, Vidas, Desafios e Soluções, é um livro que nos impacta mesmo, é algo que nos traz uma reflexão mais profunda da nossa realidade íntima, da nossa vivência no mundo externo, das nossas problemáticas, dos mitos, das ilusões que a gente visualiza, né, que a gente traça na nossa jornada. Então é sobre isso que a gente vai tentar falar um pouquinho, né? Seria muita pretensão minha tentar tratar, falar sobre tudo que Joana traz nesse livro. Aliás, essa não é o papel da palestra, né? A nossa proposta é apenas de fazer uma reflexão, de trazer algumas pinceladas para que vocês saiam daqui imbuídos, com vontade, né? Com anseio de querer aprofundar mais intimamente nessa obra que é fantástica, essa obra que é espetacular. E aí, para iniciar a nossa reflexão, tem uma história que eu acho muito interessante, que é uma história, né? Não é uma história com H, é uma história porque não tem não existe fatos, né, que possam comprovar que de fato ocorreu, mas é de forma lúdica, algo que nos traz uma reflexão, sobretudo no que trata desse livro, né? Ele traz muitos pontos daquilo que Joana vem trazendo nas suas reflexões. E narra essa história que lá pelos idos de 1495, o pintor Leonardo da Vinci, né, aquele pintor famoso, ele foi convidado para fazer um mural do refeitório de um monastério que pudesse representar ali a última ceia, né, antes do processo de crucificação. E rapidamente aquele artista começou a tentar imaginar como é que seria a família de Jesus, né? Aquela família com os discípulos, como seriam aquelas tratativas, como seria o convívio entre eles. E conforme ele ia imaginando isso, ele começou a visualizar, a imaginar na sua cabeça como seriam os representantes daqueles discípulos, qual seria a figura humana, como seriam sua aparência física, a forma do cabelo, os traços da fisionomia. E aí ele, imaginando isso na sua mente, decidiu procurar modelos vivos, pessoas em Milão que pudessem representar aquilo que estava em sua mente. Ele desejava a fisionomia certa para cada discípulo, para cada componente, em verdade, daquela última ceia. E aí chegou, ele foi pintando a obra, foi tomando forma, né? Ele foi pintando um a um e chegou o momento dele pintar o rosto de Jesus. Então ele saiu a procurar ali pelas ruas de Milão, a tentar encontrar alguém que possuísse aquele olhar docíssimo, né? Mas também severo, aquele olhar bom, mas também austero, sério, né? Aquilo que Jesus tanto pregava era o sim, sim e o não, não. E aí ele começou a tentar achar isso, começou a frequentar os ministérios, né, para tentar ali encontrar naqueles jovens que se dedicavam ou que dedicariam-se a ler a vida em Cristo, quem sabe ali achar uma figura, uma fisionomia, uma face que melhor representasse ali o rosto de Jesus. Mas os dias foram passando e ele não foi conseguindo encontrar alguém que pudesse definir da forma como ele tinha na sua mente, com firmeza e com a pureza que ele imaginava, concomitantemente, né, a figura do rosto de Jesus. E uma bela tarde, Da Vinci ali passeava no monastério dominicano que ele estava trabalhando, né, para fazer a pintura da última ceia, quando ele ouviu uma voz que cantava a oração das vésperas, e era uma voz belíssima, era uma voz de fato dominical, angelical, era algo que ele ficou realmente encantado, e encantado ele resolveu ir ali para saber
de que se tratava, quem que era o dono daquela voz. Talvez, ao visualizar o dono daquela voz, pudesse encontrar ali, quem sabe, o rosto de Jesus. E qual não foi a surpresa dele ao perceber que um jovem de um pouco mais do que 20 anos de idade tinha, dono daquela voz, né, possuía exatamente o rosto certo. Ele vira no rosto daquele jovem o rosto de Jesus. Era o modelo perfeito, né? Da Vinci ficou encantado com aquela face, acercou-se do jovem, perguntou para ele quem que ele era, né? O que ele fazia, e acabou descobrindo que aquele jovem era um aldeão, né, que morava ali sob a tutela dos pais, né, ele era um pastor de ovelhas e que era um ofício que era passado, era comum que fosse passado, né, de pai para filho naquela região. Nele tudo combinava com o que ele imaginava que seria a face do Cristo, já que ele não tinha com propriedade uma fotografia de como seria a face de Jesus. Mas as marcas faciais daquele jovem pareciam sorrir à espera de serem pintadas. Ele possuía um cabelo à moda dos nazarenos, cortado ali no meio, encaracolado, caindo pelos ombros. Foi e resolveu então ir até a casa daquele jovem, conversar com os pais, para pedir-lhes ali a autorização, a permissão, para que ele pudesse pintar aquele rosto, né, para que aquele jovem pudesse de fato pousar para a sua pintura. Inicialmente ele iria desenhar aquele jovem no lápis, para só então ele passar a sua ideia, né, para a grande tela do monastério. Após a permissão dos pais daquele jovem, o rapaz se transfere então para o seu ateliê. E durante muitos dias ficou ali posando. E ao fim daquele serviço, daquele trabalho, né, Da Vinci ele pega uma bolsa, né, de veludo que continha algumas moedas de ouro e dá àquele jovem como forma do seu pagamento. Era o pagamento pelo seu trabalho, por ele ter dedicado ali o seu tempo, né, para poder ele pintar o seu rosto. E Da Vinci continuou, o rapaz foi embora, o Da Vinci continuou a fazer a sua pintura, que dia a dia ia se tornando, ia tomando cada vez melhor a sua forma, até que chegaram um momento que ele teria que pintar ali o último personagem, né? O tesoureiro, o traidor, Judas. Ele acreditava, o pintor, né, que ele talvez essa face fosse mais fácil de encontrar ali na miséria humana, né? O mundo tinha as suas faces rudes, as suas faces doentias, e seria muito mais fácil ele encontrar ali na multidão alguém que tivesse um olhar de águia, ali à procura da sua presa, a mansidão de um cordeiro disfarçado, a representação ali da traição humana, do sofrimento, da dor, da angústia, da ambição, mas também do afeto. E ele começou a visitar os cárceres, as prisões ali de Milão, já que ali na prisão, já que ali no cárcere, existia uma grande quantidade de miséria humana. Encontrava-se abarrotada naqueles presídios, naqueles cárceres, né? De maneira muito vil, faces muito grotescas, muito doentias. E aí ele visitou assassinos, visitou psicopatas, loucos de toda sorte, mas não conseguia encontrar aquilo que ele tanto almejava. Quando ele estava pensando em desistir já, porque ele já não conseguia encontrar a face que ele imaginava em sua mente, no último cárcere que visitara em Milão, ao passar por uma cela, Da Vinci, ele sentiu uma vibração sufocante. Era algo que dominava aquele pequeno cubículo. Então, ele se vira para ver o que tinha naquele cubículo, naquele cárcere, e vê um homem de costas visualizando a parede, a tentar enxergar ali o entardecer, frestas do sol que entrava ali na sua cela. E aquela cela, o pintor visualizava então uma fera. Era uma fera enclausurada. E aquela fera que ele buscava ardentemente, dia após dia, sem conseguir encontrar.
Rapidamente, então, ele vai e fala com o diretor do cárcere, o diretor da prisão, desejando ele ali que ele pudesse pintar, entrar naquela cela, olhar aquele homem. E o diretor, espantado com aquela solicitação, falou que aquilo era impossível. Entrar na cela de um homem extremamente perigoso. Ele era um duplo homicida. Ele era completamente ensandecido, enlouquecido. Permitir a entrada daquele pintor seria como colocar em risco a sua própria vida. Mas o pintor estava tão atraído por aquele magnetismo, né? Ele estava tão atraído pela figura daquela criatura que automaticamente ele se impulsiona para a cela e insistiu para que o diretor pudesse ali abrir. E o homem que estava ali, a visualizar a fresta do sol que entrava pelo seu cárcere, ele vira-se abruptamente para tentar ver o que estava acontecendo ali. E naquele magnetismo inexplicável, o pintor vê o rosto de Judas. Judas estava na face daquele homem. Ali ele via o desespero, ele via a tragédia do cotidiano, os desafios da vida, a mágoa, o ódio, o rancor, o fracasso, a revolta. Era aquilo. A sua face estava frente à face de Judas e ele precisava pintar. Então ele combinou com o diretor. Ele falou que ali mesmo ele poderia sentar e começar a fazer a pintura naquela cela, naquele cubículo. Ali ele poderia começar a pintar o rosto daquele homem que representaria Judas na última ceia. Falou com o prisioneiro e o prisioneiro também permitiu aquela reprodução. E ali Davi começou a pintar, passaram-se 5 dias. E ele tentando ali pintar, e no decorrer do tempo algo acontecera. Algo estava acontecendo, já não era mais aquela fera que ele encontrava no primeiro dia. Não era mais, não lhe trazia mais no âmago aquela alegria de ter encontrado aquela alma angustiada. Algo havia acontecido. A expressão daquele homem já não era mais a mesma. Algo mudara. Já não demonstrava mais o homem do primeiro dia. Então o pintor começou a perguntar ao prisioneiro, àquele homem, o que é que se passa? E ele dizia, eu quero a fera, eu não quero a criatura humana, né? E algo acontecera naquela expressão, e ele dizia, os seus olhos já não demonstram o horror, a sede de vingança, o ódio. O que foi que acontecera? O homem, então, baixa a sua fronte, a sua cabeça, e pergunta para o pintor, o senhor não me reconhece? E aí Davi diz, mas como é que eu hei de conhecê-la, de conhecê-lo? Em que oportunidade eu teria de estar com alguém com o seu comportamento? E aí o homem, extremamente envergonhado, com a voz embargada, rouca, amargurado, arrependido, ele lhe diz, faz alguns anos que eu posei para o Senhor. Não se lembra do rosto de Jesus? Era o meu rosto. Quando muito jovem, quando inocente, quando pastor de ovelhas. Mas naquela oportunidade, o Senhor me deu algumas moedas de ouro e eu não sabia como manipulá-las. Dei uma parte para os meus pais e os meus amigos que não eram meus amigos acabaram se acercando de mim e levaram meus prazeres que eu desconhecia. Os instintos ainda não estavam domados dentro de mim, e a fera que se encontrava adormecida dominou-me a vida. Entreguei-me à luxúria, à embriaguez, me tornei um indivíduo vil. A vida transformou-se. Fui morar nos piores lugares de Milão. Apaixonei-me pela pessoa errada, fui traído, matei os dois a punhaladas. Já não era mais aquele jovem, havia me tornado um monstro. E a minha vida dali por diante fora só monstruosidades. E agora, aqui, nesse cárcere, enquanto eu estava pousando para o Senhor, eu me recordei dessa outra face do espelho. Aquele rosto juvenil, inocente. E agora eu quero pedir desculpas, mas
eu não posso continuar a pousar. A lembrança da minha vida curta e inocente atormenta-me agora. E eu não desejo mais ser essa fera que me destrói por dentro. Não posso mais pousar. Conta-se ali que o painel da última ceia ainda teve que esperar alguns anos para que o pintor, Leonardo da Vinci, ele pudesse encontrar um rosto, algo que pudesse ser semelhante àquele que ele havia visto, né, que iniciara a sua pintura para poder concluir o seu trabalho. E a gente, ao escutar essa história, né, diante do nosso tema vida, desafios e soluções, a gente começa a se questionar, será isso aí a vida humana? Será isso a luta do bem e do mal? Será isso viver? Né? A nossa história, ela traz tantos pontos abordados por Joana de Ângeles nesse livro, né? Esse livro que traz um título tão sugestivo, Vida, 2 pontos, desafios e soluções, que de cara, de maneira superficial, nos dá um conceito do que é vida. O que seria vida? Vida é desafios e soluções. E aí, ao abrirmos aquele livro e adentrar ali, ao decorrer da sua literatura, conseguimos visualizar conceituações muito mais profundas sobre o tema, de maneira magistral, para que ao fim do livro, Joana possa nos afirmar cabalmente, vida é construir-se interiormente, superando o patamar da evolução diante ou mediante o burilamento de si mesmo. Certamente essa não é uma tarefa fácil de a gente conseguir alcançar, visto que nós somos convidados constantemente aos desafios necessários para a superação de nós mesmos. E quando a gente escuta desafios, habitualmente, vem alguns pilares na nossa vida, né? Qual que seria o nosso primeiro desafio de existência? Qual o nosso primeiro desafio da nossa vida corpórea, da nossa trajetória? E talvez a primeira coisa que nos venha à mente seria o desafio da convivência familiar, né? Essa convivência familiar que nos oferece as mais variadas formas de diminuição de toda a carga egoísta que nós fomos adquirindo ao longo dos milênios. É essa família, esses desafios da vida familiar que faz com que nós possamos diminuir o nosso orgulho e expandir os nossos laços de amorosidade. E talvez na nossa mente, se a gente conseguir ter uma família harmoniosa, né, a gente possa ticar esse item da lista. Se eu tiver talvez um marido ou uma esposa boa, filhos felizes e perfeitos, quem sabe até um animalzinho de estimação, talvez a minha família, se fosse aquela família de comercial, de margarina, talvez se eu conseguir isso na existência, se eu vencer esse desafio, possa eu ter dado um passo no processo de evolução. O segundo grande desafio que nos vem à mente, talvez seja o desafio da saúde. Essa saúde que nos impõe a valorização do corpo como instrumento da nossa alma, né? Essa saúde que, embora ela nos traga, que é tão necessária, que tem que manter um equilíbrio entre o corpo e a alma, nem tanto só o corpo, mas porque ele é instrumento para a alma, nem tanto só a alma, porque a gente precisa do corpo para colocar em prática aquilo que nós precisamos para evoluir enquanto espíritos. E aí essa saúde que nos preocupa, essa saúde que nos faz acordar de manhã, né, para fazer uma caminhada, para caminhar lá na praia da Ponta Verde, da Pajuçara, agora em tempos de pandemia, para caminhar em casa, né, ou para fazer os exercícios físicos, a nossa maneira, para preservar a nossa saúde física, é essa saúde que nos faz usar Mary Kay, Avon, Jequiti, Boticário e tantos outros cosméticos para tentar esconder os famigerados pés de galinha, né? É aquela saúde que nos faz ansiar por conquistar ali 100 anos, alcançar os 100 anos de vida, obviamente com a saúde física, uma saúde emocional, uma saúde mental. E, infelizmente, na atualidade, nós vemos uma ânsia, um desequilíbrio em busca de um corpo ideal, né? Uma busca que vai fazendo com que diversas pessoas, como a severa Joana de Ângeles, chegue às questões neuróticas, né?
tornem-se tão neuróticas a ponto, por exemplo, de arrancar costelas para tentar melhorar a silhueta, para se parecer com bonecas, né, como a Barbie, o Ken, né, as alterações demasiadas, em vez de ter essa consciência de que a gente não precisa ir tanto, né? A gente não precisa alterar tanto se nós tivermos a capacidade de olhar para os nossos vazios internos. E esses excessos de compromissos dos mais variados, muitos deles insignificantes, como de estar presente em todos os eventos, de estar presente em toda parte, de buscar se integrar em todos os movimentos, diminuindo cada vez mais o tempo que nós deveríamos ter para dedicar a nossa reflexão, ao tempo que nós deveríamos ter para dedicar mais ao nosso estudo, à nossa meditação, à interiorização. A gente acaba correndo de um lado para o outro em busca de coisa nenhuma, a condição de fruto azedo, que são os nossos vazios interiores. Mas a gente tenta buscar, quem sabe, na saúde, na diminuição das doenças, na modificação corpórea, ali a gente vença esse desafio que será capaz de nos levar para o caminho da felicidade plena. Um outro ponto, um outro patamar que talvez nos venha à mente como um grande desafio da existência da vida seria a busca do amor, né? A busca pela nossa completude que nos faz transferir para o ombro do ser amado a responsabilidade de me fazer feliz. Uma imposição social também que diz que só se é possível ser feliz ao lado do outro ser. A gente não pode ficar encalhado, como diz a sociedade. A gente não pode ficar para titia, não pode ficar para titio, o que nos faz com que a gente possa pular as fogueiras de Santo Antônio, ou colocar o santo, né, de cabeça para baixo, para que, quem sabe, numa barganha com ele, ou numa imposição nossa, a gente consiga alcançar o grande amor da nossa existência. Ali, a gente tentando enxergar que nós estamos tão insatisfeitos conosco mesmos que não somos capazes de seguir a nossa trajetória sozinha. E transferimos essa responsabilidade de felicidade para os ombros de uma outra pessoa. E aqueles que alcançam tal proeza de alcançar um companheiro, uma companheira, um cônjuge, esses muitas vezes, quando já estão nele, acabam se sentindo insatisfeitos e querem descasar-se. É uma insatisfação pessoal para acontecimentos externos, porque nós não visualizamos os nossos vazios internos. Talvez um outro ponto, desafio que nós encontramos nos dias de hoje, seja o desafio ali da estabilidade financeira. Essa estabilidade financeira que também me parece tão desconhecida, porque é tão difícil a gente conseguir mensurar isso, já que a gente vê tantas pessoas ali que quanto mais ganham, mais gastam, né? E quanto mais ganham, mais se desestruturam. E ainda assim, quando se alcança a estabilidade dita financeira, essa estabilidade financeira, em que há uma ponderação, um equilíbrio entre tudo, e muitas vezes um esforço muito grande, né, para a gente alcançar isso, sem um equilíbrio correto, esse esforço por ter cada vez mais, muitas vezes passando por cima de outras pessoas, de outros corações, de menosprezar tantas outras pessoas que gostariam de estar junto conosco, de desprezar amores, familiares, convivências das mais variadas, a gente acaba buscando uma estabilidade e trazendo uma insatisfação, uma infelicidade pessoal. E aí a gente pensa, não, mas se eu conseguir ter isso, talvez eu consiga encontrar a felicidade, talvez eu consiga vencer esse desafio, e essa seja a solução para que eu seja uma pessoa melhor. E aí a gente fica se questionando, será que seriam esses, de fato, os desafios da nossa existência, os desafios da nossa vida? E Joana, no livro, ela faz essa reflexão, né? Ela faz a reflexão trazendo toda a nossa trajetória, todos os desafios que nós vamos enfrentando por nós mesmos em cada etapa de progresso, que vai se incorporando na nossa individualidade, no somatório das nossas vivências, das múltiplas reencarnações. A saga que se inicia antes da formação do espírito,
pelos vários estágios que nós vamos visualizando, ou que se vai estagiando o princípio inteligente que passa pelos outros reinos. E quando do desabrochar do Espírito, do nascer do Espírito, a outra saga longa, né, que se inicia ali no pensamento primário, o pensamento primitivo dos automatismos dos instintos, para que passo a passo, encarnação a encarnação, a gente possa ali alcançar de fato a angelitude. E aí nessa vivência encarnatória, reencarnatória, de milênios, né, de inúmeras vezes, nesse íntere, a gente acaba de maneira dolorosa tendo experiências que nos deixam marcas profundas e que, diante de um estímulo muitas vezes inesperado, se revela no agora, como angústia, como uma violência, um desespero, uma amargura que a gente não consegue explicar. E aí mescla nesse processo de reencarnação as nossas múltiplas personalidades, para que lentamente e de forma segura nós possamos conseguir compreender que nós estamos fadados à felicidade, à conquista do infinito, né? Nós nascemos para sermos felizes e não para sofrer. E é engraçado que tem muita gente que diz assim, mas o espírito ele gosta de sofrer. Ele se conforma com a infelicidade, né? Ele acha que para a gente alcançar ser um espírito puro, a gente necessariamente precisa passar pelo sofrimento. Quando, em verdade, o nosso destino é a felicidade. Nós não reencarnamos na Terra para o sofrimento, mas sofremos pelas escolhas equivocadas que nós fazemos no nosso dia a dia. Aos poucos nós vamos percebendo, como diz Joana de Ângeles, que a dor que hoje nos assalta é instrumento estimulante para que nós saiamos da situação que nos propicia esse desagradável fator de perturbação. Que as experiências lamentáveis, que as escolhas lamentáveis que nós vamos tendo, é como se a gente estivesse sentando ali no formigueiro. E a reação das formigas que mordem o invasor da sua propriedade, causando-lhe dor, é o estímulo que nós precisamos para que a gente possa sair daquela situação e se levantar para seguir adiante. E aí, quando a gente consegue despertar essa consciência, quando a gente consegue reconhecer muitas vezes a dor, os sofrimentos, as dificuldades, os obstáculos que nós temos na nossa vivência diária, como forma, como estímulo, né? Como misericórdia divina, para que nós possamos sair do comodismo das nossas existências, do comodismo dos nossos erros, para que a gente possa se levantar e seguir adiante no caminho correto, aí a gente consegue perceber através desse despertar da consciência que, em verdade, os desafios da nossa existência se situam em apenas 3 grandes pilares. Primeiro, os desafios morais. Esses desafios que nos impõem a necessidade de mudança para melhor, de mudança interior, em que eu tenho que começar a deixar, por exemplo, de furtar a internet do vizinho, que eu não posso levar o meu amigo que é idoso, o meu vizinho que é idoso, ou a minha sobrinha que é um bebezinho para a fila do banco, só para poder ter o direito de furar a fila. E que eu não posso burlar o Estado falseando informações, ou falseando ou omitindo informações para que eu possa ter um desconto maior no imposto de renda. Aliás, a gente já está no final, né? Lembre-se que está chegando o prazo. A gente começa a perceber que a gente não pode permitir que os nossos filhos, eles furtem as balinhas das lojas americanas ou que traga a borrachinha do colega para casa. Só assim, depois que nós verificamos as nossas deficiências, as nossas chagas, as nossas doenças morais, é que nós seremos capazes de fazer o tratamento devido, né? Que nós devemos começar a fazer o medicamento acertado para a nossa existência. Então, os desafios diários no campo moral que são necessários para a mudança do meu interno. Então, o grande pilar, né, o primeiro grande pilar do nosso desafio da existência, do nosso processo de reencarnação, nosso processo de evolução enquanto espírito, é o desafio moral. É o desafio de nós mudarmos aquelas más inclinações, aquelas atitudes lamentáveis que ainda temos no nosso dia a dia, a atitude de mentir, de ser egoísta, de querer só para si.
de não querer compartilhar, de apontar o dedo para o outro, dizendo que o outro está errado, quando em verdade nós cometemos os mesmos equívocos, se não maiores, mas como nós não olhamos para dentro de nós mesmos, nós não conseguimos ainda visualizar a mudança de atitude no nosso dia a dia, para que nós não sejamos, inclusive, coniventes através da inércia. Porque tem gente que ainda diz assim, mas eu sou uma pessoa muito boa porque eu não faço mal, né? Eu tento paulatinamente a não fazer, desejar o mal ao outro, ou fazer mal ao outro, mas quando passa no meio da rua e vê algo de ruim acontecendo, uma negligência, se fica no campo da inércia. Aliás, Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, ele tem inúmeros capítulos de forma expressa, mas de forma implícita a gente vê todos os capítulos afirmando ali que a inércia é ser conivente, que a inércia não é fazer o bem, porque como diz o apóstolo Paulo no Evangelho segundo o Espírito, para fazer o bem, o Evangelho segundo o Espiritismo, para fazer o bem necessário é uma ação ativa. Necessário é, para que nós possamos nos tornar seres melhores, agir para o bem e não deixar simplesmente de agir. São os desafios morais, os desafios de mudança de atitude no nosso dia a dia. O segundo pilar, o segundo grande bloco, né, que a gente poderia tratar sobre isso, seriam os desafios psicológicos, né? O mundo em que nós nos encontramos, onde existem tantos desafios psicológicos que ocorrem no nosso dia a dia pela falta de conhecimento de nós mesmos, né? Quando a gente visualiza esse grande bloco, a gente consegue perceber que eu preciso, para vencer a mim mesmo, eu preciso fazer o processo de autoconhecimento. Sair do campo das aparências externas. Perceber que o grande desconhecido de nós somos nós mesmos. E o engraçado é que a gente passa muito tempo ali fazendo selfie, a gente em frente ao espelho, as mulheres se emperequetando, os homens se asseando, né? E ali naquela figura, naquela imagem, naquela moldura, nós não nos reconhecemos. Nós não nos conhecemos, não conhecemos os nossos limites, nós não conhecemos as nossas possibilidades. Ficamos ali no campo das aparências. E aí, no campo da aparência, porque a gente não se conhece, a gente joga para o nosso corpo. E aí a gente faz plástica, a gente se veste roupas belíssimas, nós estamos sempre com o cabelo da moda, a gente coloca a maquiagem das mais diversas, né? A gente chega no centro espírita, por exemplo, e trata no campo da aparência, chega com aquela voz doce, aquela voz aconchegante, né? Mas não conseguimos visualizar, tirar essa carapaça, essa aparência externa para visualizar a nossa face dura, a nossa face transfigurada. Percebemos que hoje a psicologia ela vem nos demonstrando que a nossa vida emocional ela é tão importante quanto a nossa vida física. A depressão, a ansiedade, o transtorno de pânico, os transtornos de humor, a bipolaridade, os problemas de relacionamento dos mais variados, os déficits de atenção, a hiperatividade, todas essas coisas estão relacionadas aí à qualidade de vida que nós temos. E todo médico e todo psicólogo sabe que se a gente cuida da nossa saúde psicológica, da nossa saúde emocional, não vão aparecer determinadas mazelas, determinadas problemáticas de ordem fisiológica. E nós encontramos cada vez mais um maior número de pessoas com sérios desequilíbrios emocionais. E aí nessa volúpia pelo prazer, né, esse prazer que predomina o excesso da gordura, as bebidas com exagero dos mais variados, de gás, de álcool, o tabaco também exagerado, as drogas, né, as lícitas e as ilícitas que estão cada vez mais sendo consumidos como forma de subterfúgios, como forma de fuga de nós mesmos, fuga da realidade que nós devemos fazer, o enfrentamento. E aí nós escondemos, a gente foge para esconder a nossa realidade íntima, afirmando muitas vezes que nós somos pessoas maravilhosas, que nós somos pessoas muito boas, mas como nós não temos contato, nós não olhamos para dentro de nós mesmos, em verdade nós pensamos mal, nós agimos mal, nós falamos mal, nós não vamos enxergando o nosso orgulho e o nosso egoísmo.
nós não vamos enxergando as nossas más inclinações. Nós temos medo de fazer perguntas e encontrar respostas perturbadoras, porque quando eu mergulho dentro de mim, eu saio do processo de ilusão. Então, eu percebo que o meu processo é um processo de autoeducação, de reeducação. E a única pessoa que nos condena nesse processo somos nós mesmos. E aí o terceiro bloco, e não menos importante, né? O bloco dos desafios espirituais, né? Quando nós conseguimos perceber que para alcançar a felicidade plena, para alcançar a felicidade legítima, eu preciso fazer esse despertar de consciência. Eu tenho que deixar de colocar a culpa nos outros, de colocar a culpa no pai, na mãe, no filho, no irmão, nos obsessores, no capeta, nos sofrimentos, no coronavírus, né? Como motivo da minha felicidade. Hoje eu sou infeliz, eu não consigo sobreviver, eu não consigo ter uma felicidade plena, mas não é por culpa minha, porque apareceu um tal no coronavírus e eu não consigo seguir adiante. E aí, quando eu consigo perceber que ao despertar a minha consciência, eu enxergo aquilo que realmente importa. Eu consigo enxergar nas pequenas coisas aquilo que me fará elevar espiritualmente. Que essa dor de fato que vai nos chegando, que vai se aproximando da nossa existência, que fará parte muitas vezes da nossa trajetória, da nossa jornada, é apenas um instrumento para que nós possamos chegar a um objetivo maior. Existem, portanto, vários desafios, né? Mas acho que esses seriam os grandes desafios para a nossa existência, para o nosso caminhar. Esses desafios que muitas vezes, que não possuem, muitas vezes não, que não possuem, né, soluções mágicas, miraculosas, a não ser pelo início do nosso processo de autoconhecimento. Percebam, meus queridos amigos, que nossas desventuras elas só perduram em nossa existência porque nós escolhemos a ilusão. Porque nós negamos a nossa verdade íntima. Fugimos de nós crentes de que uma solução miraculosa irá ocorrer. Uma solução miraculosa vai nos alcançar. Aliás, não ao acaso que nós visualizamos igrejas midiáticas que angariam fiéis, né? Que buscam fiéis através da solução mágica, da solução repentina. E nós, muitas vezes que somos imediatistas, que desejamos o milagre, que desejamos a solução para o hoje, para o agora, now, né? Na tentativa de barganhar com Deus a nossa felicidade, acabamos adentrando nesse processo de ilusão. Nós negamos a nossa verdade. A gente reclama, a gente acha que a nossa situação é difícil, que viver é difícil, né? Que a nossa cruz é muito pesada para o nosso caminhar, quando em verdade somos nós que colocamos o peso dessa cruz, através das nossas escolhas diárias. No livro Jesus no Lar, tem um capítulo que eu acho muito interessante sobre o título A Visita da Verdade, né? É o capítulo 25, que Jesus narra, né? Simão ele vai se aproximando de Jesus e tentando ali aprender alguma coisa, aprender o que seria essa verdade, né? Que faria. Jesus que dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Simão chega ali no processo de evangelho lá e tenta saber que verdade seria essa, né? Como é que ele poderia aprender sobre essa verdade imediatamente. E aí ele pergunta para o mestre: mas Senhor, o que seria essa verdade? E aí Jesus olha fixamente para o rosto de Simão Pedro e responde assim: olha, a verdade total, a verdade absoluta é a luz divina total. Enquanto o homem ainda está longe de suportar ali a sublime fulguração, de tentar compreender ainda o que seria essa verdade plena, essa verdade absoluta. E aí, olhando para Simão, Jesus percebe que ele não entendeu muito bem o que ele estava dizendo ali, o que foi a resposta que ele deu, que aquela resposta ainda estava muito além da sua compreensão. Jesus, então, como sempre fazia, ele conta uma parábola.
E aí ele narra que numa caverna escura, onde a claridade quase nunca surgia, né? Quase nunca adentrava aquela caverna escura, ficava um homem, encontrava-se ali um homem, mas durante muito tempo, talvez toda a sua existência, implorando ali por um socorro divino. Ele se declarava como o mais infeliz dos homens, e embora se declarasse o mais infeliz dos homens, ele achava, assim, em sua cegueira, que era, em verdade, o melhor de todos. E ele reclamava muito, ele reclamava que aquela caverna era um ambiente muito fedorento, era um ambiente muito fétido, que ele não suportava, ele não sabia porquê, não entendia o porquê, que ali ele se encontrava naquele ambiente tão insalubre. O ar emprestado sufocava-o, né? E ele gritava isso comoventemente para o pai. Ele pediu uma porta, algo que pudesse lhe retirar, um lugar, uma frecha, algo que pudesse fazer com que ele saísse daquele ambiente tão angustiante. Afirmava para Deus que ele era um homem robusto, era um homem aproveitável, que ele não fazia sentido que ele tivesse ali, que pudesse ser conduzido através de uma porta libertadora para o dia claro. Por que motivo ele estaria sendo enclausurado ali, naquele isolamento extremamente doloroso? Ele chorava, ele bradava, ele não ocultava ali as suas aflições e as suas exigências, obviamente. E aí ele dizia, ele clamando a Deus, porque ele estava naquele ambiente, naquela atmosfera insuportável. Deus, então, ele percebendo as súplicas, a angústia, a aflição daquele filho, ele se comove e envia uma mensageira. Era a mensageira fé. E aquela sublime virtude chega, se a senhora daquele rapaz exorta ali para ele que existe um futuro melhor mais adiante, que ele precisava persistir, que ele precisava ficar em oração, persistir na oração. O infeliz, então, ele, diante daquelas afirmações da fé, ele se consola no primeiro momento, né? Mas logo no momento seguinte, né, pouco tempo depois, ele volta a se lamuriar. Ele queria fugir dali, aquilo era monstruoso, e as lágrimas ali aumentavam cada vez mais. Então, Todo-Poderoso, ele resolveu, então, enviar a esperança. E a hemisfera chega, afaga-lhe ali a fronte, né, aquela fronte cheia de suor, e fala-lhe sobre a eternidade da vida. Busca-lhe secar aquele pranto desesperado. E para isso, ela roga-lhe a calma, a resignação, a fortaleza, né? O homem até começa a melhorar. Mas decorrida algumas horas depois, ele retorna àquela lamentação. Ele não podia respirar. Clamava ele ali em completo desalento. Condoído, então Deus, o Todo-Poderoso, manda-lhe um outro emissário. Seria agora um emissário da caridade. A caridade deveria ali procurá-lo. E aí aquela mensageira acaricia-lhe, alimenta, né? Alimenta aquele homem dolorido, condoído, aflito, endereça para ele algumas palavras de carinho, qual fosse uma abnegada mãe. Todavia, como aquele homem continuava a gritar, revoltado, o pai compassivo envia-lhe, enfim, a verdade. Quando a portadora do esclarecimento se faz apresentar naquela caverna, se faz apresentar como uma grande luz. E o infortunado, ao visualizar aquela imensa luz, percebe, de maneira apavorante, que o seu corpo era um grande conjunto monstruoso de chagas pustulentas, da cabeça aos pés. E agora ele percebia, extremamente espantado, que ele era o autor da atmosfera intolerável em que vivia. Aquele homem pobre, então, começa a tremer cambaleante. E notando que a verdade ali, serena, lhe abria a porta da libertação, horrorizou-se de si mesmo. Sem coragem de cogitar a sua própria cura, foge. Foge para não encarar a visitadora, frente a frente. Foge para não querer aprender a limpar, a se purificar. Foge espavorido.
para tentar em busca de uma outra furna esconder a sua própria miséria, que agora, só então, ele reconhecia. E aí o mestre faz uma pausa profunda e termina dizendo assim: assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Sentem-se com o direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno e gritam fortemente implorando a ajuda celestial. Enquanto amparados pela fé, pela esperança ou pela caridade, consolam-se e desconsolam-se, creem e descreem, tímidos, irritadiços e hesitantes. Todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes a condição em que se encontram, costumam fugir apressados em busca de esconderijos tenebrosos dentro dos quais possam cultivar a ilusão. Nós ainda, meus queridos amigos, temos uma capacidade incrível de nos conformar com a ilusão. Nós fugimos da nossa realidade íntima, da nossa verdade, das nossas chagas morais, das nossas dificuldades, do nosso caminhar. Nós fugimos porque nós temos preguiça muitas vezes, porque nós não queremos fazer o nosso processo de purificação. Nós nos acostumamos com aquilo que nos faz mal. Não compreendemos que diariamente nós nos encontramos frente ao tribunal de Pilatos e diariamente nós escolhemos Barrabás. E diariamente Pilatos se curva perante a bacia da irresponsabilidade e lava as mãos perante o mundo. O nosso egoísmo, o egoísmo ele enche de fumaça a nossa casa mental, o nosso íntimo, a nossa razão, enquanto o orgulho vai lá e fecha as portas. Se nós não procedermos a nossa viagem interna, a nossa viagem íntima para dentro de nós mesmos, a nossa razão, o nosso bom senso morrerão asfixiados. O desafio maior talvez então seja o desafio da resistência. Nós precisamos começar a conhecer a luz que temos dentro de nós mesmos. E como nós estamos interconectados uns com os outros no nosso mundo, ao ligar essa luz, fará brilhar a luz ao redor de todos nós. Fará brilhar o mundo ao nosso redor. E para isso nós precisamos ter coragem. Coragem de atravessar essa fumaça dentro de nós. E perceber o quanto Deus, o nosso Pai, nos ama infinitamente, né? E é dentro de nós mesmos que nós seremos capazes de reconhecer a nossa luz. A jornada da alma, a jornada enquanto espírito, ela exige a persistência, ela exige a coragem, ela exige a humildade, a sabedoria. Eu preciso me reconhecer como filho de Deus, esse Deus amoroso, esse Deus que está sempre de braços abertos para o acolhimento. Eu preciso me comportar, agir e reagir como filho desse Deus que é todo justiça e bondade. Nós, enquanto cristãos, nós assumimos um compromisso e nós somos capazes de honrar esse compromisso. Você, meu irmão, você, minha irmã que está me escutando, você é capaz de fazer essa alteração. Você é capaz de honrar esse compromisso cristão, esse compromisso de amorosidade em 3 níveis. Como assevera Joana de Ângeles, esse amor a si mesmo, esse amor ao próximo, esse amor a Deus. Já não dá mais para esperar o dia seguinte. Já não dá mais para deixar para a próxima semana. Já não dá mais para esperar que quando terminar o coronavírus eu comece a fazer essa reflexão interna. Eu comece a exercitar esse processo de amorosidade. Não dá mais, enquanto espírita, dizer assim, mas essa encarnação eu não vou conseguir. Eu vou deixar para a próxima reencarnação. Não. O compromisso nosso é um compromisso do agora. É agora que nós precisamos fazer a nossa alteração. É no hoje. É nesse processo que podemos iniciar nesse reconhecimento de nós mesmos. Nessa viagem interna, aproveitar esse momento de reclusão, de estar em casa, para aqueles que podem estar em casa, de fazer essa reclusão. E aqueles que não podem, que ao chegar em casa também o façam. Ou que possam fazer no ônibus, que possam fazer no banheiro, quando estão fazendo a comida, mas olhar, trazer esse olhar para dentro de si, saber quais são as suas más inclinações e em contato com os outros seres humanos, fazer esse exercício de amorosidade. Nós precisamos compreender que o mundo, ele é o reflexo do nosso estado de alma. Não dá para reclamar,
né, meus amigos? Mas dá para a gente alterar o nosso mundo interior para que o reflexo do mundo externo seja mais belo. A doutrina espírita, portanto, ela está preocupada ali com a formação, com a instrução do sentimento e com a educação do conhecimento. A doutrina espírita que vai nos ensinando que para a gente chegar a esse homem saudável, sobre o prisma ali do ser integral, a humanidade precisa converter-se dentro desse olhar de autoconhecimento. E o que eu estou afirmando, obviamente, não é que a gente vá se conhecer em nossa integralidade, né? Até porque isso seria muito difícil de acontecer. Mas que ciente das nossas dificuldades, das nossas deficiências, das nossas limitações, nós possamos fazer as alterações. Que nós possamos mudar. Que nós possamos adquirir as virtudes divinas do amor ao próximo, do amor a nós mesmos, do amor a Deus. Isso não vai ocorrer, por exemplo, a gente ficando isolado, obviamente, né? A gente vai lá, fica lá na casa do vizinho, ou a gente aproveitar o nosso processo de isolamento social e ficar dentro do nosso quarto, restrito, fazendo esse isolamento e ali só eu comigo mesmo, eu vou fazer vou me tornar o fim do processo reencarnatório no ser puro. Não, não é isso. É a proposta de que eu faça essa reflexão. E diante dessa reflexão e em contato com os outros corações, em contato com uma pessoa do meu núcleo familiar, em contato com alguém que eu possa fazer através das redes sociais ou da internet, das mais variadas formas, e depois com esse contato com a pessoa no mundo externo, eu possa, de fato, trazer para a prática aquilo que eu refleti interiormente, passinho a passinho, momento por momento. Diria Joana de Ângeles, lá no fim do seu livro, ela vem dizer assim: a sua educação ela é relevante, porque se torna o fator essencial para o enfrentamento dos desafios e o encontro às soluções necessárias para a vida saudável. Esse é o grande resumo. Né? Se a gente olha e coloca, traz essa responsabilidade para a nossa mão, a gente consegue fazer a nossa alteração. E aí eu tenho uma historinha que certa feita eu recebi quando eu estava indo trabalhar, né, lá no centro da cidade, aquelas mensagenzinhas que o pessoal evangélico costuma fazer as distribuições, e eu achei a mensagem de uma beleza. Depois eu recebi posteriormente, algumas vezes, pelo WhatsApp, essa mesma mensagem. E com ela eu gostaria de encerrar a nossa reflexão, porque resume muito bem o que nós tratamos, ou o que nós trazemos durante a noite de hoje, né? Diz a história que um jovem entra numa loja, ele visualiza uma loja muito diferente, uma loja bonita, né? Viu um senhor do balcão e ele fica maravilhado com a beleza daquela loja. E aí ele pergunta para o senhor que está no balcão: mas vocês aqui, vocês vendem o quê? Né? E aí o homem olha para ele e diz assim: nós vendemos aqui os dons de Deus. E ele admirado, volta a perguntar, e diz assim: mas e custa caro? E o rapaz responde: não custa nada, é tudo de graça. E o menino fica então encantado com aquilo, começa a visualizar, ir pelos balcões da loja, e ali ele visualiza jarros de amor, vidros de fé, pacotes de esperança, caixinhas de salvação, potes de saúde, fardos de perdão, caixas grandes da paz e muitos outros dons de Deus. O jovem então cria coragem e pede para aquele senhor: olha, por favor, eu quero o maior jarro de amor que o senhor puder ter. Todos os fardos ali do perdão e um vidro grande de fé para mim e para toda a minha família. Então, o senhor preparou tudo e entregou um pequeno embrulho que cabia na palma da sua mão. E aquele menino com a mão incrédula olha para o senhor e diz assim: mas como é que é possível estar nesse embrulho tão pequenino? Tudo o que eu pedi. O senhor olha para ele sorrindo e lhe diz assim: meu querido amigo, na loja de Deus nós não damos os frutos, só as sementes. Plante-as. Precisamos plantar, meus amigos. Plantar essas sementes na acústica de nossa alma, dentro dos nossos corações. E que essas sementes possam germinar e dar frutos. Frutos que serão representados pela nossa mudança de atitude. Pelo nosso agora. Pelo nosso passinho a passinho que vamos exercendo dia após dia. No hoje, no amanhã, no depois.
mas nesse anseio, nesse esforço diário e constante de nos tornarmos filhos de Deus, espíritos melhores, de alcançar de fato, a nossa ascensão espiritual. E nosso guia, nosso modelo espiritual, Jesus, que Joana de Ângeles também, essa benfeitora que nos traz tantos ensinamentos valiosos, possam nos ajudar nessa jornada, que não é fácil, é dura, é difícil, mas nós não estamos aqui a passeio. É necessário, hoje, amanhã e para todo sempre. Joana de Ângeles, tua luz é que nos guia e nos conduz pelos caminhos do amor, ternura e sabedoria. Joana de Ângeles, teu espírito irradia tanta paz que faz tão bem ao coração. És bondade divina. Nesta casa a gente ora com Jesus Nossa Senhora e com Deus Pai, o Criador. Em sublime pensamento, a voz se entrega ao silêncio, como o vento à sua flor. Somos uma só família, no momento de vigília, nossas mãos em oração. É grandiosa a fé que habita em nossa alma infinita, é prece em forma de canção. É grandiosa a fé que habita em nossa alma infinita, é prece em forma de canção. Joana de Ângeles, tua luz é que nos guia e nos conduz pelos caminhos do amor, ternura e sabedoria. Joana de Ângeles, teu espírito irradia tanta paz que faz tão bem ao coração. És a bondade divina. És a bondade